Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 24 de Isaías. Ele começa dizendo que o Senhor vai devastar e dessolar a terra. Ele vai transformar a sua superfície e dissipar os moradores. E que o que suceder ao povo, isso sucederá ao sacerdote. Aquilo que suceder ao servo, isso sucederá ao seu senhor. O que suceder à serva, sucederá à sua dona. O que se suceder ao comprador, sucederá ao vendedor. Aquele que pega emprestado, aquele que empresta. Ao credor, tanto quanto o devedor. Estes sofrerão a mesma coisa. O Senhor não fará distinção entre as pessoas. A terra planteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem, que significa perdem a força, definham. Enlanguece os mais altos do povo da terra. E a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aliança essa que foi formada e firmada quando o povo atravessou, saindo do Egito, o deserto, quando recebeu os mandamentos pela mão de Moisés, e depois eles tinham a obrigação de cumprir. Promessa de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó faria que Jacó, que depois passou a chamar Israel, faria com que esse povo herdasse a terra, porque é o povo menina dos olhos de Deus, povo separado. Então, por causa deles quebrarem essas alianças, se deixando corromper com os outros deuses, se deixando se levar por adorações àqueles que não mereciam adoração. Por causa disso, dessas transgressões, violações de estatuto e quebras de aliança, os povos seriam definhados. Todos os povos, principalmente, que agora se voltaram contra Israel, contra Judá, eles vão sofrer em sua pele aquilo que Israel e Judá antes havia sentido. E diz: por isso, a maldição consome a terra e os habitantes nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Como Deus sempre prometeu, Ele jamais vai fazer com que o povo seja destruído novamente por águas de dilúvio. Mas a forma com que Deus vai tratar com o povo será diferente. E aqui está sempre falando do que acontecerá, das sentenças que o povo sofrerá. Sentenças essas que já se cumpriram no passado, e muitas ainda estão cumprindo e outras irão cumprir-se. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade, caótica. Todas as casas estão fechadas. Ninguém pode entrar. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida à ruína. Na terra está como varejada oliveira, e o rebuscar quando acaba a vindima. Nós já vimos que o varejar da oliveira é porque quando se passa a colheita, eles balançam os pés e os frutos, a azeitona, ela cai sobre o tecido. E aquilo que cai é o recolhido. E o varejar são aquelas azeitonas que sobram ainda nas árvores. E o rebuscar é quando, da vindima, é quando se colheu, mas acabou ficando uma ou outra espiga para trás, uma ou outro fruto para trás e deixou de ser colhido. E uma vez que esses deixaram de ser colhidos na hora que estava se passando, não se voltava para buscar
Novamente, como eu expliquei já anteriormente, que isso fazia parte do costume, porque os órfãos e as viúvas, eles se alimentavam destes frutos, destas cereais, desses alimentos que ficavam pós-colheita e não eram retidos pelos donos daquelas fazendas. E no mesmo capítulo, depois de falar toda a assolação que virá sobre a terra, ele traz sobre a alegria dos justos. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar. O nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar. Glória ao justo. A alegria dos justos não será porque os injustos, os transgressores, sofrerão, padecerão, mas significa que é porque naquele momento o Senhor olhou para eles, o Senhor os contemplou e vai dar alívio para aquele sofrimento que há tanto tempo eles já estavam a padecer. Mas logo após falar sobre a alegria dos justos, volta a fazer um comentário sobre a ruína dos transgressores. Mas eu digo, definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se cair na cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Mostra que os transgressores não terão como fugir da penalidade que abaterá sobre eles, porque é hora do tratamento do Senhor para com eles. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, violentamente se moverá, cambaleará, balanceará, pois a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Quando o Senhor destruir a terra, sempre sobrará ruína, e essas ruínas dessas cidades jamais serão novamente habitadas. Como disse no capítulo 23, antes serão moradas de chacais, de animais noturnos e de aves de rapina. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestiais e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Mais uma vez eu quero dizer aqui que a alegria do justo, essa não tem a ver com a ruína dos transgressores. Pelo contrário, a alegria dos justos tem a ver com o olhar de Deus sobre aqueles que sofrem e padecem naquele momento. Mas, pelo que se diz nesses últimos versículos do capítulo 24, a gente pode observar que essa palavra também serve para dias futuros, quando o Senhor há de voltar, porque muitos exércitos, muitos reinos, esses se envergonharão e esses serão tidos como em masmorra. Eles serão encerrados num cárcere e castigados por muitos dias. E essa é a condenação que espera aqueles que não temem ao Senhor. Por isso, mais uma vez, eu venho e aproveito a oportunidade para advertir que cada um de nós devemos buscar estar sempre andando nos preceitos do Senhor, porque o jugo do Senhor, o castigo, é muito terrível e não é bom a gente ser abatido
por algo que a gente poderia ter feito voluntariamente, bastando apenas seguir os mandamentos do Senhor, observando a lei e os preceitos, os estatutos que Ele deixou para nós. E que está ao nosso alcance ter uma vida digna, uma vida de ser abençoada pelo Senhor e não ser tratado de forma tão triste, tão pesada, como aquelas pessoas que transgridem a lei do Senhor serão tratadas. Amém?